Olá, muito boa tarde para você. E aí, Patrícia? Boa tarde, seu Cristiano. E para você de casa também, seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje é dia, assim, um dia mais caloroso, ou não? Eu acho que sim, né? Porque a gente vai falar sobre a nossa pátria, falar sobre também receber pessoas. E quando a gente vai para um lugar, nós somos estrangeiros, mas aqui recebendo as pessoas, qual é a visão de quem chega nesse Brasil, nesses Brasis, porque aqui tem vários cantos, né? Cada região, tem é um país diferente, né? Tem um sotaque, uma cultura, uma comida. E como, Patrícia, as pessoas... Porque aqui um exemplo, né? A gente foi juntos, gravamos uma série em Portugal, por exemplo. Cara né? de português, né? E aí? Cara de português, né? Chegou lá, o povo... Inglês, né? Nem português, pessoal... porque o povo só queria falar com ele em inglês. Eu falei, deixa de ser metido. Rapaz, eu não consigo falar português Gaúcho direito. é metido, né? Chega em Portugal achando que... Não, mas não fiz nada, eu tava quieto. As pessoas achavam que era de outro país e tal. Mas olha que legal esse choque cultural. A gente tem aqui pessoas de descendente alemã, africanos, portugueses, asiáticos. Então, o Brasil tem essa mistura gostosa. Sim. Há pouco meu pai esteve aqui e você viu, né? Ele é um índio, né? É o Cris índio. Isso, a minha versão bronzeada. Olha, eu sou filho de alguém de descendência indígena, né? Sim. Que é o meu pai. Eu tenho uma irmã morena baixinha e a minha mãe de olho verde. Olha que Brasil bonito. Mas como que é chegar nesse Brasil? E como a gente recebe esse povo aqui, Patrícia? Eu acho que assim, tem uma diferença quando você chega como turista, que foi a experiência que a gente teve quando saiu e quando a gente vai para outros lugares, e aqui como morador, né? Eu acho que assim... Eu sou carioca, então eu me considero uma pessoa acolhedora, né? Lá no Rio, a pessoa chega, a gente fala com todo mundo, a gente fala com a moça do caixa eletrônico, a gente fala com a pessoa do ônibus, a gente fala com todo mundo. Em São Paulo é um pouquinho diferente. Então, eu acho que depende de onde essas pessoas estão chegando, em que contexto. Se é turista, na questão comercial, se estão vindo para morar, se estão vindo para trabalhar e tal, né? Mas a riqueza cultural é muito legal. É muito gente, legal, é muito legal. Há pouco tempo, eu estava falando aqui com os amigos, aqui na Novo Tempo, a gente tem pessoas de vários países, sobre até, por exemplo, acho que, se eu não me engano, foi no Chile, o Peru, sobre o milho. O milho que nós comemos aqui, muitas vezes lá em outros países eles dão para os animais, porque eles comem outro tipo de milho, né, lindo, um milho grande e tal. Tem países que tem vários estilos de batatas, assim, né, que aqui no Brasil talvez não tenha. Tem um cantinho em São Paulo para poder pegar essa cultura. Verdade, tem lá a cultura japonesa, a cultura árabe. Nós mesmo temos igrejas, né, com essas culturas para poder aproximar e acolher esse povo que chega. São Paulo é muito rico nesse sentido, né? Eu acho muito interessante. Eu só quero saber se o povo gosta de arroz e feijão, que eu não vivo sem. Não, isso eu vou dizer pra você, gente. Como é que é? Pra nós aqui tem que ter esse arroz e feijão. E outro, você gosta de arroz pretinho, carioca? Olha, é tão difícil. Eu gosto do preto, né? Porque eu sou do Rio. No Rio a gente come assim. Ainda tem outra coisa, né? Era o feijão embaixo e o arroz em cima. Só que aí casei, né, com uma pessoa que é do Sul e que também mora em São Paulo e crianças. E onde a gente vai, todo mundo serve daquele jeito. Não é que eu me acostumei então agora... a colocar o arroz e o feijão em cima e é o marrom e eu sou outra pessoa. Mudou, você viu? Aí o que acontece? Duas famílias, uma do Rio, se juntaram aqui. Olha que bacana poder ter essa riqueza. E hoje a gente vai ter a versão, eu nem digo mais que eles são estrangeiros, porque eu olho para eles já são brasileiros também, né? De coração, a turma que a gente tem um carinho muito especial aqui. Será que tem diferença quando é casado com um brasileiro? Verdade. Eu acho que tem isso também, né? Se você é solteiro aqui no Brasil e você na ser Copa casado... torce pra quem? Não tem jeito, né? Aí eu acho que não vai dar certo. Que legal. E agora quem era estrangeiro, né? Que estava sempre nas ruas, sempre viajando. E aí, tá sentindo saudade. Essa semana ele veio com mais imagens aqui. Eu falei, você tá com saudade. De pegar a rua. É, lógico. Quem nós estamos falando? A gente está falando do nosso amigo Lucas Nascimento, que tem as notícias de hoje, não é verdade, Lucas? Bem-vindo. Bate saudade, né? Bate saudade, mas rodei bastante. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você de casa também. Mas não tem problema não, porque é o seguinte, se eu não tô viajando por aqui, mas hoje é o dia de viajar pra falar a temperatura em cada canto desse Brasilzão que abraça tanta gente. E hoje tem alerta, galera, tem informação de ciclone. Ontem mesmo a Josi já comentou com a gente essa informação, mas tem muita coisa rolando para poder explicar para vocês. Então a gente vai saber como que tá a condição hoje, como que fica amanhã e domingão também, tá certo? Tem mudança, então tem que ficar um pouquinho alerta, mas daqui a pouquinho, porque vamos para um breve intervalo e a gente volta já.
Intervalo rapidão, aquele intervalo que só dá para respirar, tomar uma água, porque você é de casa, nada de estrangeiro, você é daqui. Vamos chegando. Hoje a gente vai ter aqui vários sotaques, sotaque português, sotaque hispano, lindo, né? Eu acho muito bonito, eles falam de acentos, né? Os acentos são sotaques. Então hoje, meu querido, essa sala aqui vai ser ainda mais especial para a gente poder falar disso. Agora a gente prometeu o Luquinha, será que ele vem? Eu acho que ele vem, ele já está aqui hoje, ele quer falar do tempo e a gente vai rodar a vinheta já já. Cá estou eu com certeza e sextamos e hoje você sabe que é previsão do tempo. Inclusive, pessoal, tem alerta para algumas regiões. Ontem mesmo, a Josi falou aqui no hashtag sobre um ciclone, a formação de um ciclone. Pois bem, ele se forma hoje à tarde. Ele não vai ser tão forte como aquele que vimos em julho, mas sim a sua formação vai levar muita chuva para algumas regiões ali, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Vamos embora aqui para o mapa porque a gente vai viajar bastante, porque tem muita coisa para poder explicar e está bem repleto aqui. E eu já quero novamente falar sobre o destaque na região sul. Toda vez que estou falando bastante sobre a região sul, sempre tem alerta para cá, justamente pela ativação ainda, a formação do El Niño, que está influenciando bastante. A gente tem a formação, então, ainda hoje, de um ciclone. Ele não tem tanta força como aquele que vimos em julho, mas tem um outro carinha aqui, ó, que eu até falei também dele sobre semana passada. Ele voltou, que é realmente o cavado. Ele que é responsável pela formação de nuvens de chuva. Ele acelera essa formação. O que acontece? Toda a umidade que tem no solo, ele puxa. No que ele puxa, ele forma nuvens altas, nuvens fortes, chega de 12 até 18 metros de altura. E dentro dessas nuvens tem aí raios, tem granizo, chuva e muito vento. E aí forma um trio, pessoal, porque juntou cavado, essa baixa pressão, que no caso vai ser o ciclone, vai originar uma frente fria, que é ela que vai subir. Já está chovendo, principalmente na campanha gaúcha, inclusive na Argentina, Uruguai já tem chuva por lá, inclusive na Argentina, alguns lugares com alagamento, por conta desse carinha aqui, do cavado, que já está atuando. Então vai levar muita chuva aqui para o sul, vai subir e chegar até realmente aqui ao Mato Grosso do Sul. Feito isso, ele vai criar aqui a baixa pressão, que ela vai subir, ele é tão forte, uma baixa pressão continental, que ela vai conseguir tirar essa tampa. Sempre falo da tampa que está aqui, impedindo a formação de chuva. Ela vai ser forte, vai conseguir empurrar, vai derrubar um pouco da temperatura em São Paulo, vai mudar também no Rio de Janeiro, aqui mais para o sul de Minas e também Mato Grosso do Sul. Mas fique tranquilo que essa frente fria, ela não é tão forte, não vai cair tanto a temperatura. Eu sei que a parte não gosta muito do frio, carioca, gosta do calor. Fique tranquila, ela vai mudar um pouco a temperatura, pode chover por lá, mas não vai cair tanto a temperatura, então pode ficar super tranquila, Paty. Vai ser uma mudança no tempo, mas um pouquinho mais tranquila, tá bom? Tá bom, quero saber se eu vou poder dar uma voltinha no parque, andar de bicicleta com os meninos, sem frio, sem casaco, porque é o caos, né? Quando a gente fala, levou o casaco, mas não precisa. Não, é aquela história, você sai de casa, você tem que sair com blusa, daqui a pouco você tira a blusa, daqui a pouco chove, isso vai acontecendo, mas você vai conseguir sim fazer isso, mas eu oriento você, Paty, para amanhã, porque amanhã ainda vai estar sol, tanto que em São Paulo tem a máxima de 31, mas já para o domingo cai ali para os 24, tá bom? Então a gente tem aqui tempo firme ainda em boa parte do país, mas aqui o norte e parte também do nordeste tem chuva para lá, o tempo vai ficar aberto, então volta e meia tem chuva para lá, mas é aquela combinação ainda de umidade e calor. Juntou ali, chove em algumas partes do dia. Mas por enquanto, o alerta realmente fica aqui para o sul, porque hoje já tem chuva e já vai se espalhar para todo aqui, um pouquinho de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Agora a gente continua porque é o seguinte, como é que fica sábado então? A gente falou sobre que amanhã vai dar para dar um rolê ou não, sair um pouquinho, já vou adiantar que é bom fazer isso. Bora para o mapa porque eu tenho aqui uma viagem para outros lugares do nosso Brasil para saber como é que fica a temperatura para sabadão. Eu quero começar aqui por Floripa, com máxima de 19 e a mínima de 14. Vai chover por lá, principalmente por conta desse ciclone que vai se formar. Curitiba, máxima de 19, mínima de 12. Já pulando para Goiânia aqui, ó, temperatura na casa dos 34 com mínima de 18. Já Porto Velho, 36 e mínima de 23. Já Teresina, máxima de 37 e mínima de 23, bem calor por lá. Tempo aberto, um pouco de nuvem por lá.
mas também dar aquela passeada também por domingo. Como é que fica o domingão? Vou poder sair de casa? Não? A frente fria, ela vai avançar, vai conseguir romper essa barreira aí da frente fria, dessa tampa, aliás. Bora saber como é que fica no domingão, desse rolê pelo Brasilzão, saber como é que fica a temperatura em outros lugares. Eu quero começar pelo norte aqui, ó, temperatura lá da casa dos 30. Manaus, 35, aqui a gente vem para cá, Macapá, 34. Já dando uma voltinha aqui para o Nordeste, a gente tem 29 em Recife, 29 também em Natal. Já Palma, sempre muito calor por lá, não vai decepcionar, 37 de máxima. Descendo para Cuiabá com 38, aqui já em Campo Grande 25, lembrando que tem chuva prevista para lá. Ainda hoje pode chover e ventar muito. São Paulo 23, Rio fica na casa dos 30. A temperatura, a frente fria, ela vai avançar, tá aqui a explicação. Ela avança, consegue chegar no Rio, mas não cai tanto a temperatura, vai ficar na casa dos 30 ainda. BH 28, a gente vem para cá 18. O que acontece, pessoal? Vai ter essa mudancinha ainda do tempo, mas ela continua. E, pessoal, seguinte, já que o alerta de hoje foi um pouquinho sobre o ciclone, condições de tempestade, a gente precisa ficar ligado por conta do mau tempo. Às vezes, surge do nada. Informação você sabe que não quer demais, então você está ligado porque sempre está em tempo. Durante uma tempestade, as árvores podem ser atingidas por raios e ter galhos quebrados pelo vento, representando perigo para quem estiver embaixo delas. Para garantir a sua segurança, é importante seguir as seguintes recomendações. Evite se abrigar sobre árvores durante uma tempestade. Procure abrigo de um local seguro, como dentro de um edifício, veículos ou uma estrutura aí que ofereça proteção. Mantenha-se longe de troncos, galhos ou árvores isoladas que possam atrair raios. Evite também usar telefones com fio durante uma tempestade, pois eles podem conduzir eletricidade em caso de raios próximos. Também escolha dispositivos móveis, se necessário. Lembre-se de que sua segurança é uma prioridade durante uma tempestade. Ao seguir essas recomendações, você estará reduzindo os riscos e se protegendo adequadamente. É isso aí, alerta dado. Valeu, Jô, pelas informações. Muito ligado ao que vai acontecer. Lembrando que tem ainda a nova formação de um novo ciclone na região sul, ficar ligado com isso. E lembrando que a frente fria ela deve avançar, mas não mudando tanto a temperatura por lá e talvez um pouco de chuva. É isso aí, eu ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Qualquer novidade eu volto, trago informações para você aqui no Hashtag. Muito bem, Luquinhas. Valeu a informação para você aqui na sua Novo Tempo, na sua tarde. Agora, meu querido, presta atenção, hein? Gente, se tem uma coisa que não dá para deixar passar, é essa novidade. Fala, Cris! Você que tem aquela parabólica antiga funcionando em casa, já pode fazer a troca pela nova parabólica digital, para continuar assistindo tudo que você gosta. Ah, mas é de graça isso aí, Cris? Claro, funciona assim, ó. Quem é beneficiário, dos programas sociais do governo federal pode ter o direito a um kit completo da nova parabólica digital instalada de forma gratuita. Ah, Cris, me conta um pouquinho mais sobre isso, eu vou contar para você. Presta bem atenção, tá? Olha o que vem no kit. O kit vem completo, com antena, receptor, controle remoto e vai ser instalado na sua casa. Já deu um sorriso? Então vamos lá, hein? Fica por dentro de tudo. A gente vai, falar para você aqui, ó. Agende a sua instalação. É só você apontar agora. Como é que faz? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está agora aparecendo na sua tela. É verdade. Olha, aponta aí, tá? Vai acessar o site. Olha aqui do ladinho, ó. Dona Maria, seu José, pega o teu celular agora e aponta, viu? Aponta para o celular que vai te levar para o site. Cris, tem outra opção além do QR Code? Você pode ligar 0800 729 2404 também, tá? Aponta o QR Code, vai para o site ou liga. Eu vou repetir para você. Cris, tem como repetir o telefone? Dona Maria, anota aí, tá? 0800 729 2404 ou aponte a câmera para o QR Code, que a gente está mostrando para você agendar essa troca. E olha só, se você prefere fazer o agendamento pelo site, não tem problema. Não conseguiu acessar o site? Você pode acessar agora também, ó. Ah, Cris, eu não consegui apontar para o QR Code. Vai direto no site
sigaantenado.com.br. Mostramos o QR Code para você, para te levar para o site. Se não for no site, sigaantenado.com.br. Acessa, faça a sua troca da sua antiga parabólica aí, né, sua antena parabólica, pela nova digital, para continuar assistindo também a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Vamos lá, hein? Vamos fazer essa troca aí, vai dar tudo certo. Falando em troca, enquanto você vai ligando, vai agendando, acessando o site para você fazer essa troca aí, fica antenado também no que vem no próximo bloco. Paty, conta pra gente o que vai rolar no próximo bloco do nosso Entre Família. É isso mesmo, no próximo bloco a produção separou aqui pra gente 2 pessoas que vão falar e vão se conectar com você. Com a gente elas já se conectaram. Tem um português, para eu falar chiadinho, já que eu sou carioca, e a gente vai se conectar, e um hispano, um argentino, para ver se o Cris aprende aí de alguma maneira esse espanhol, já que ele está estudando tanto. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos muito bem-vindos, somos muito bem-vindos nesse momento aqui, que a gente trouxe 2 pessoas para conversar com a gente, para falar um pouco dessa experiência, né? Estrangeiros que vieram para o Brasil, como é que foi a receptividade, como eles estão ambientados à nossa cultura, quais são as dificuldades. E aí eu quero começar agora apresentando aqui, a gente tem o Davi Gervasoni, falei direitinho o nome dele. Isso aí. Ele tem outros nomes aí, Davi Leonardo, né? Sim. Porque os hispanos, geralmente, eles têm mais de um nome, né? A gente tem vários aqui. Temos uns também brasileiros, tipo Lucas Iago, mas isso a gente não revela muito, não. Bem-vindo, Davi, argentino. Sim, muito obrigado. Nosso irmão. Tá tudo na paz, né? Isso aí. Agora, meu nome é Davi Leonardo de Oliveira Gervasoni, porque eu ganhei um sobrenome aqui no Brasil. Como você acabou de casar recentemente, você pegou o nome dela, se apropriou do nome dela, porque isso é possível, né? E ela se apropriou do meu também, né? Que legal! Então, meu nome ficou comprido pra caramba. Ficou, nome de rei, é isso? Não, e outra, a Silvia também, né? Porque lá no estado de Santa Catarina não podia tirar, e ela é um nome composto, né? Silvia, Regina, Ribas, Camargo, Magalhães. Mas aí o pessoal fala que Brasil e a Argentina na rivalidade, tem amor. Tem amor. Eu vim para selar a paz, definitiva, no Brasil e Argentina. Depois da Copa, principalmente. O Davi é um produtor e apresentador aqui da TV Novo Tempo em espanhol, trabalha com a gente ali na produção, tem essa alegria, esse calor humano que o argentino tem também, né? Vamos combinar que a gente é bem parecido nesse quesito. Com certeza. Santa Fé, que é meu estado, né? E Rio de Janeiro se parecem nessa de abraçar as pessoas, assim que então a gente está em casa. E o Davi passa aqui nos corredores pra gente, até parece que ele está mais tempo, né? Porque ele tem esse sorriso, essa leveza e tal, e acabou conquistando o coração de uma brasileira. Então vai falar pra gente como que é ter esse contexto. Agora, pra gente até especial, né, Patrícia? Sim. Porque a gente teve também agora em Portugal ano passado, e como a gente viu muito do Brasil, né? Porque algumas coisas, até a Patrícia olhando a parte de arquitetura do chão, as pedrinhas, ela falou, gente, parece que eu estou no Rio e agora eu entendo um pouquinho das palavras. E como foi gostoso para a gente passou, sei lá, umas 10, 12 cidades, passamos 12 dias, né? O país é um pouco menor que o Brasil, né? Tem ali o quê? Seus 700 e poucos quilômetros, 10 milhões de habitantes, um pouco mais. Mas como nós gostamos de ver um pouquinho das coisas que surgiram do Brasil. E agora a gente tem um português morando há 10 anos aqui. E olha uma coisa interessante que eu estava lendo, ele é de Braga. E é a cidade da Cris, né, onde a Cris morava, uma das nossas personagens. A gente ficou num distrito em Abadim. É um vilarejo, na verdade, que faz parte de Cabeceira de Bastos. Eu acho que esse é o nome. E aí a gente passou por Braga, assim, rapidinho, mas fazia parte. Então a gente tem uma memória afetiva muito boa desse lugar. É frio, né, Guilherme? Sim, realmente, é muito frio. A temperatura lá é totalmente diferente daqui, vocês podem ver. Até se acostumar é complicado. Complicado. E como é que foi para você? Você hoje é estudante, né? Você tem 19 anos. Tô certo aqui no meu dever de casa? Você tem 19 anos. Você veio para o Brasil faz mais ou menos uns 10 anos. Exatamente. Veio toda a sua família. Você e mais 2 irmãos, seu pai, sua mãe e 2 irmãos, né? E como é que foi quando vocês chegaram aqui, a receptividade, essa coisa de sair de um país que está em crise, em busca de emprego, de se manter uma família com 3 meninos, né? É, exatamente. Olha, o começo não foi fácil, né? Lidar com a crise que teve em Portugal. Aí foi uma decisão realmente difícil que nós fizemos, que meus pais fizeram, no caso, e tivemos que nos mudar por conta do que estava a acontecer.
E no começo, realmente, cuidar de 3 crianças não é fácil, né? Então, passaram por alguns apuros, tudo mais, mas conseguiram encontrar um lugar em que se ficassem bem ali, entende? Agora, depois de tudo aqui, apesar disso, o pessoal aqui é muito receptivo, muito caloroso. Então, esse foi um dos benefícios que nós conseguimos ao adentrar aqui no país, né? Então, isso é muito bom. Que idade tem teus irmãos? Você é o mais velho, Guilherme? Meu irmão tem 24. 24 é o seu mais novo? 4 anos. O meu mais novo tem 12. Ele é do Tem meio. 12. Isto, eu sou do Então, praticamente, vocês estão aqui há 10 anos, teu irmão tinha 2 anos o mais novo. meio. Isto. Ele ele não tem uma visão nenhuma de Portugal. Não, ele não tem nenhuma. Nem sotaque ele tem. Não, nem sotaque. Ele só nasceu lá. Mas ele fala brasileiro normal. Então, lá inclusive a gente estava em Portugal, só você de casa, aí nós falamos, olha, que bom que nós ambos falamos português. Ele disse, não, vocês falam brasileiro. Então lá em Portugal, o que nós falamos aqui no Brasil não é o português, é o brasileiro. Claro que é o português, mas a visão, né, até o idioma, lá eles falam que o nosso português é o brasileiro. E ele não tem sotaque nenhum de Portugal. Ele já foi lá? Não, meu irmãozinho, depois que nós viemos, nunca mais voltamos. Retornamos. Não, mas eu falo para ele, um dia nós vamos visitar, tu vais ver onde é que nasceste. Mas você sentiu, acho que com 8, 9 anos deve ter sido bem difícil para você. Eu tenho um filho de 11, então eu fico pensando assim nessa fase de amizade, vizinhança, essa parte é mais complicada, né? Realmente foi complicado. Quando nós nascemos num lugar, nós pegamos, logicamente, como se fosse o nosso berço, né? Como se fosse a nossa cidade materna. Então, eu criei muitas amizades, mesmo quando era pequenino, e por essa questão foi difícil deixar o país, né? Deixamos muitas coisas, quando nós viemos, as culturas se divergiram muito, né? Mas, uma hora, tudo se acostuma, assim como tudo. Antes de perguntar aqui, Davi, de perguntar, e aí? E o arroz e feijão aqui? Mas lá tem também, a gente come bastante Tem, mas eu acho que não é Mas- como a gente tem essa questão diária, né? Exatamente. É difícil comermos igual vocês comem aqui. Todos os dias, sim, realmente. Lá nós comemos o quê? Uma vez por semana, no máximo, assim. Tem meses que nós nem comemos arroz e feijão. Tudo é meio que a base de batata? Batata, bacalhau, tem o arroz, logicamente, mas sem o acompanhamento do feijão em si. Sim. E nós comemos bacalhau com batatas ao murro. Ai, delícia, delícia. Maravilhoso. Agora, Davi aqui veio com uma missão diferente, né? Você veio para trabalhar na Novo Tempo em espanhol. Você é jornalista de formação. Você estava falando aqui no intervalo para a gente. Aqui eu estou preparado para tudo. Se precisar, eu vou pregar. Se precisar, eu vou produzir. Se precisar, eu vou fazer qualquer coisa. Porque você veio com um espírito mais missionário, né? Conta pra gente como é que foi essa coisa da transformação. Preciso mudar e essa é uma oportunidade que Deus está abrindo. Bom, eu há quase 10 anos que eu trabalho em questões de jornalismo, produção jornalística e tal. E eu, em um momento assim engraçado, porque eu falei, cara, eu acho que eu nunca vou trabalhar para coisas relacionadas com a igreja. Eu quero trabalhar por fora. Mas, em um momento, eu senti... Na verdade, eu fiquei sabendo que a Novo Tempo procurava jornalistas que falem espanhol. Aí eu senti a vontade de, sei lá, mandar um currículo aí, enfim. Eu não esperava realmente, quando me chamaram, quando aconteceu aquele processo, eu não esperava, foi uma surpresa total para mim. Inclusive, quando eu comecei a comentar com minha família que eu tinha vontade de mandar um currículo, meio que, manda, tipo assim, dando aquela risada. Mas você já tinha saído da sua cidade? Não. Nunca? Sempre morando com os pais? Sempre. Na verdade, eu nasci em Santa Fé, capital, que é do estado de Santa Fé, que fica bem coladinho aí para o norte de Buenos Aires, que a maioria conhece Buenos Aires. Sim. Eu nasci em capital e com 14 anos eu fui para uma cidade bem pequenininha, assim, que se chama Recreio, e eu estava lá. Mas aí eu fiquei sabendo dessa questão da procura da Novo Tempo, mandei currículo e ninguém acreditava, nem eu acreditava, mas eu falei assim para minha família, se é vontade de Deus, vai acontecer. E fiquei assim tranquilo. Mas as coisas foram acontecendo e me comentaram, Davi, acho que vamos fazer entrevista com você. Eles pediram um processo de eleição, tipo, mandar produções que eu fazia lá na Argentina e tal, para eles ver como era meu trabalho e tal. E à medida que ia acontecendo, eu, tipo, cara, eu acho que vai acontecer. E, bueno, quando de fato aconteceu a contratação, eu pensei, cara, é de Deus mesmo. E eu sempre fui assim.
não sou perfeito, né? Exemplo de nada, mas sempre fui muito respeitoso da vontade de Deus. Tipo, se aconteceu é porque Deus quer e eu estou lá. E eu não duvidei quando o pessoal entrou em contato comigo para perguntar: e aí, Davi, você vem? Falei: eu vou. E no começo foi aquela ansiedade, né? Tipo, é um país novo, uma língua diferente. Inclusive, sem saber que ia ser contratado, eu já tinha feito um curso de 3 meses de português. Você vê? E olha, tipo, eu aprendi a falar Você boa não tinha noite. nenhum amigo português, brasileiro Eu que tinha- falava português? que Então, estava o aqui? pastor da minha igreja, ele casou com uma brasileira que morava lá na Argentina, que estudou na UAP, inclusive. Mas, tipo, eu sempre conversava em espanhol com ela. Tipo, eu nunca tentei conversar com ela para aprender. Não, eu fui lá, fiz um curso de 3 meses que serviu para falar bom dia, boa noite e acabou. E acabou. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que, cara, eu acho que Vai Não tinha que precisar ser mais mais. tempo mesmo. E Davi, vou te perguntar, eu mesmo, né? Agora, eu estou estudando por conta o espanhol, né? Eu por conta, não estou indo em uma empresa específica, eu tenho algumas dificuldades que eu gosto de ter o meu ritmo para as coisas. Habla. Mas, por exemplo, o argentino fala muito rápido, né? Claro. Tipo, você e o Nacho, que aqui também é um outro apresentador, quando eu estou vendo o Entre Família, por exemplo, espanhol que nós temos, o Nacho tem essa dinâmica também, né, e tal. E quando vocês estão falando, por exemplo, no camarim já encontramos, eu tenho que parar um pouquinho ainda, porque falam rápido. E aqui no Brasil, quem é que fala mais rápido aqui? São os cariocas, enfim. Cara, no começo, todo mundo falava rápido, eu não entendia nada. Inclusive, a gente é do mesmo grupo de amigos do Lucas, e eu lembro que chegava lá na rodinha de amigos e todo mundo falava, e dava uma risada, e eu... que legal, tipo, eles estavam rindo de mim, eles estavam rindo comigo, eu não sei, não entendia. E demorei uns 3 meses para entender. Mas é engraçado porque depois de um tempo já, eu com minha esposa agora, que é a Larissa, que aproveito a mandar um abraço, um beijo. Ah, Já tem foto de você no Brasil, já que eu não Já tenho tem telão. foto aí. Eu fui para uma região bem nessa região aí, Aí. com o pastel, é a minha Mas foi. esposa aí, Larissa, com um caldo de cana. Enfim, fui para a região mais rural, de Minas Gerais, e pessoal que mora na roça mesmo começou a falar. E eu achava que eu tinha entendido português já, que eu conseguia falar de boa. Lá Mas você quando não esse pessoal da roça começou a falar, que tem muita palavra assim bem comum da roça, aí eu olhava para a Larissa e perguntava: o que ele falou? Aí, porque falava muito rápido assim, até hoje eu acho que para mim é difícil. mas eu acho que como você começou a namorar, primeiro você fez parte de um grupo, né? Sim. Um pequeno grupo, fez amizade, foi se entrosando. Mas eu acho que o fato de você ter começado a namorar uma brasileira te fez, ok, vou tirar, não preciso, posso respirar, posso ser eu, porque qualquer coisa ela vai me ajudar, né? exatamente. Eu acho que isso deve ter facilitado. Eu sempre que eu converso com alguém, inclusive até hoje, e olha só o que eu lembro, a pandemia foi um desafio gigantesco para mim. Por quê? Todo mundo Porque o isolado. pessoal com máscara e eu com máscara. E para falar, era tipo um desafio gigantesco. Quase Aí, desenho, Você pode colocar no currículo. Sei falar de português com e máscara. entendo pessoas com máscara. Porque além de você ser nativo em isso português, eu não entendo. eu consigo falar com máscara. Tem que ter no currículo agora, LinkedIn. A pessoa que consegue entender outra língua de máscara deve ter ali um Tem que ter uma subtópico no dificuldade. LinkedIn. Você vê que pequenas coisas, como entender já é difícil. Mas depois você agregar uma máscara que fica muito médio, você não consegue entender direito. E para mim, ir para o mercado, para mim, eu tremia de nervoso. Porque eu lembro que chegava sempre para comprar queijo, alguma coisa, eu falava, eu quero 200, que a gente confunde, que tem masculino e feminino, algumas palavras bem diferentes do espanhol. Eu falava, 200 gramas de, 10 fatias de queijo prato, por exemplo. 6, 10, 3, 10. Aí, tipo, deixava no chão a cesta, 10, assim, ó. E a pessoa ficava olhando, tipo, me que dê problema 10. será que ele Você tem? não é tímido, né? Não, Você não é tímido, então você foi levando na brincadeira, Os né? primeiros 5 minutos eu sou tímido. Depois, tá. eu Depois libera já geral. solto. Mas eu dava risada, mas eu confesso que eu ia para a parte onde já tinha as fatias de queijo já preparadas, já montadas. pegava E já a pegava, porque bandeja. ir para pedir lá era muito... Ó, tô precisando de 5, mas vou pegar 10. Se eu tiver que falar, eu perco muito tempo. Vou pegar 10, vou pegar. E aí, tentando lembrar, era fatia ou fatia? Fatia ou fatia? Ah, vou dizer. Aí eu falava...
Ai, muito legal. O Guilherme é um pouquinho mais tímido, mas no próximo bloco a gente vai falar mais com ele também para descobrir aí, vamos ter uma dinâmica, vamos falar de algumas coisas que fizeram diferença ou fazem diferença para um estrangeiro e como que eles se saíram nesse processo aí. Nesse momento a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua nesse papo bem legal aqui. Muito bem, estamos de volta no Entre Família, uma ótima tarde para você. Eu sei que nós temos aí, vários sotaques, mas aqui é o sotaque da esperança, o sotaque da família. E agora chegou um momento, e é legal, uma dinâmica que a produção propôs agora para esse momento, e a gente tem uma plaquinha aqui, Patrícia, do Eu Nunca... Ganhei, não tem. tá aqui a sua, tá aqui, pronto. Você vai brigar com o Eu Matheusinho. nunca, aqui, eu nunca e eu já, né? Então, o pessoal já se prepara, que a gente vai ter agora uma dinâmica muito bacana e tal. Mas a gente queria fazer algumas perguntinhas para o Guilherme antes dessa dinâmica. Se prepara a aí. gente tem foto do Guilherme quando era criança, quando chegou aqui, como está agora a vivência. Mas, Guilherme, uma das coisas que a produção colocou aqui, a gente já conversou um pouco, você falou que você sofreu um pouco de bullying, né? Sim. Principalmente, não foi bem o sotaque, mas as palavras trocadas. Exatamente, sim. Como é que foi? Um menino de 8 anos, vou jogar bola. Entra na bicha. Exatamente. Não é a fila. Sim. Então, quando eu vim para o Brasil, nós fomos para o Paraná, ficamos um tempo lá. Então, nós fomos para o interior, uma cidadezinha pequena e tudo mais. E lá, tu andava de um lado para cá, já era o fim da cidade, né? 3.000 habitantes, Nova Londrina, bem pequenininho. Nós fomos lá e lá tinha um clube em que nós íamos, perto da nossa casa onde nós ficávamos. E nisso nós jogávamos bola e eu conheci os menininhos. Menininho em Portugal. Uma festa? A Braga Romana, sim, todo ano tem. Esse é seu irmão mais velho? Isto, meu irmão mais velho. Aí isso aí é lá em Nossa Senhora de Fátima, nos monumentos que tem lá. Nos monumentos. Isto. Muito bom. E continuei lá, fui no clube e tudo mais, aí tinha uns garotos que ficavam lá, eu fui fazendo amizade com eles, fui brincando. Aí depois que eles começaram a ver meu sotaque, espera, tu não és daqui, não sei o quê. Eu expliquei, sou de Portugal, sou novo. E na época eu tinha o sotaque muito mais puxado do que eu tenho hoje, certo? Então eu falava muito mais rápido, hoje eu aprendi a diminuir a velocidade, porque os portugueses eles falam bem rápido, né? E nisso, eles começaram a fazer umas brincadeiras de mau gosto comigo por ter as palavras trocadas. Então, nisso, às vezes, ia para casa chorando, ficava bem triste e tudo mais. Depois de um tempo, para não me sentir excluído e tudo mais e não ficar sofrendo esse tipo de agressão verbal, eu comecei a aprender. Então, eu comecei a pesquisar no celular, falar palavras, gírias do Brasil e tudo mais. E nisso eu fui começando a aprender a falar aqui o português do Brasil mesmo, que vocês situam. Então, foi daí que eu parei de sofrer. Você decorou, né? Como não ser acharqueado no Ficou Brasil. Peixe? Olha o tamanho do peixe. Esse peixão, 24 quilos, hein? Não é história de pescador, tem foto para mostrar. Tem foto, por isso que eu tirei. Essa é lá no Paraná? Não, isto é em Mogi Guaçu, no interior. Aqui já em São Paulo, com os meus amigos da universidade. Pessoal, amo eles. E aí, é lá no interior também. Esse peixão foi muito... Tive que entrar dentro da água para tirar, porque eu não consegui tirar ele para fora, não. Gente, que legal, um menino da natureza, né? Gosta do contato. Exatamente. E agora que você já está na faculdade, já é outro público, né? Porque as crianças são curiosas, né? Com 8 anos. O que é isso? Não entenderam, né? Agora você já teve, digamos assim, a gente fala aqui no Brasil, já criou uma casca grossa. Sim. Agora na universidade você já estava formado em sociabilidade, já estava sociável para poder entrar e tal. Exato. Como que é essa questão toda de estar agora com essa turma já que está na faculdade, cabeça aberta e tal? Não, agora a turma agora elas acham, em vez das crianças que achavam curioso antes e às vezes tiravam sarro por ser algo desconhecido, agora as pessoas elas acham como algo legal. Algo assim, divertido. Nossa, tem um amigo estrangeiro, exatamente, né? Tem um amigo português e tudo mais. E isso torna a vivência ali mais agradável em si, porque não é algo preconceituoso, agora é algo que eles querem para somar na vida ali, que eles querem me adicionar na vida deles. Então, o negócio caloroso da faculdade que eu recebi foi isso, entende? Foi muito legal nessa parte. E os professores, tanto estudantes, né? Eles me recebem muito bem, assim como os outros que recebem. O que eu noto uma diferença é que o Davi já veio adulto, né?
Então, ele teve que desenvolver, né? Tem mais habilidades do que você tinha na época, mas é um choque cultural maior nesse sentido. Você foi quando era pequeno, mas como você se desenvolveu, então agora você está tirando de letra, né? Você já aprendeu. Sim, no começo as culturas são um pouco difíceis, tanto na alimentação também, né? A alimentação aqui muda muito, aqui tem churrasco todo fim de semana, tem esses negócios assim, tem, como eu posso dizer? É muito grupo, né? Isso, Muito exatamente. galera. Mas lá eu achei também assim, não? Lá é mais reservado. Mas você acha Onde tem mais essas coisas são mais nas quintas, que são as fazendas que vocês falam aqui. São as aldeias. Aldeias é um lugar. Isso, as aldeias uma coisa são que a gente lugares viu, a coisa da maravilhosos. calçada, né? Sim. Então a gente passava em alguns lugares e você via os senhorzinhos conversando, brigando, né? Agora um exemplo. Eu entrei num shopping, eu acho que o primeiro shopping que a gente entrou foi na capital, né? Foi ali em Lisboa. Lisboa. Gente, tava um silêncio. São quietinhos, né? Sim. Eu disse, Patrícia, o que está faltando aqui? Porque são muito bonitos, os lugares são muito bonitos, muito Sim. organizados, muito limpo. O que eu achei muito legal também, assim, a gente falou, né? Na capital, as pessoas 11 da noite sacando dinheiro, senhoras, tranquilamente. Tranquilidade, Exatamente. com Então, assim, certeza. tinha uma foi o- segurança muito grande. Achei muito limpo, muito organizado. Só que como eu acho que o brasileiro é mais barulhento. E eu entrei num shopping e disse, o que está faltando aqui? Eu acho que está faltando o barulho do brasileiro. Porque eles estavam Exatamente. calminhos, né? Conversando baixo e tal. Então, eu creio que essa questão de... Agora, já quando a gente foi para aqueles senhores que estavam naqueles bares, eles já falam mais forte, né? Você acha que eles estão entroncamento brigando, na entroncamento, mas é o jeito normal E do tava meio que na interior calçada, falar mais assim. forte. São os famosos peixeiros que nós falávamos lá, que é os que gritam alto, falam muito alto. Eles têm esse tom, essa tonalidade que eles falam mais alto mesmo, mas é normal do pessoal da aldeia. É muito legal isso. Então agora vamos brincar? Vamos. A gente não pode participar, Não, ganha só uma eles. placa enganado. Eu sou estrangeira, São Paulo e Rio é quase um estrangeiro. Quase um forasteiro. Então, a dinâmica Vamos eu lá. nunca... Eu nunca, estrangeiros no Brasil. Vamos colocar a primeira situação aqui. Eu nunca experimentei uma comida típica brasileira e gostei muito. E aí? Eu não entendi também. Peraí, A que não questão é, entendi. tipo assim, ó, Tá meio... você, a questão toda assim, ó, eu nunca experimentei algo e que gostei eu muito. gostei mais do É que... tipo assim, ó, experimentei e eu nunca, não, eu já experimentei e gostei bastante. Ou tem coisa que você só aceitou? Eu já. Tá, que Já? comida? Tá, sim. Foi a famosa comida arroz, feijão preto com ovo e farinha. O ovo e a farinha. Isso é muito bom, eu Gostou? gostei demais. Nossa, é perfeito. Às vezes estou lá na faculdade e falo, deixa eu fazer um arroz, feijão e ovo. É maravilhoso, muito bom. Cara, eu também já gostei muito do arroz, feijão, que não é tão comum lá na Argentina como vocês comem aqui, mas para mim, o açaí que não é... Açaí que não com, é açaí, com desculpa do né? povo do Nordeste, É, do Norte que nos está assistindo, mas O o açaí daqui do São Paulo eu gostei pra caramba. O pessoal Com leite do condensado norte, aí, o nossa, pessoal que do delícia. norte te brigaria, porque é um sorvete, né? Desculpa Então, aí, tá, mas... então aqui nós temos o arroz e feijão e o açaí. Eu gosto também do açaí. Hoje fui conhecer mais velho, porque no sul não tinha tanto. Mas do norte não deu, não. Eu gostei do norte. Eu experimentei do Norte também, Não, que será... O pastor Felipe, quando vai viajar, ganha e ele me traz. Aí a gente faz a gente brinca, faz um contrabando. Eu vou comendo aos pouquinhos para durar, porque aqui é difícil de encontrar o do norte. Eu gosto daquele com banana. É uma benção. Mas agora vamos mais uma na tela. Eu nunca. E aí, Patrícia? Confundi as palavras em português e acabei dizendo algo engraçado ou errado. Aí não tem como, né? E aí, qual foi a foi a principal? palavra? O que que uma foi? que marcou, assim, E cada um de duplo, vocês. que nem nós falávamos, que nem teve o exemplo de ti, quando nós estávamos no metrô, por exemplo, nós estávamos esperando a fila, né? Aí, sem querer, eu soltei os meus amigos, olha, vamos pra bicha, entende? Aí eles Todo falaram, mas o mundo. que é isso? Eles estavam a falar as coisas no meio assim. Falei, não, a bicha ali é a fila, entende? Depois que eu fui explicar para eles. Aí depois eles te explicaram o que significava, Sim, que era depois uma eles forma falaram, não, tá pejorativa. errado e tudo mais. Aí foi assim que eu falei certo depois. Depois eu aprendi a falar fila, né? Fila. É, Decorou logo, né? Decorei. Rápido. Cara, eu tenho muitas, mas que dá para falar assim, tem um momento que eu fui lá na Tem casa muitas, tem muitas. tem um monte. Mas eu fui lá na casa da avó da... Achei que você ia Tá. falar que quando você foi conhecer o sogro. Não, fui na casa da avó da minha esposa agora. Foi, acho que a primeira vez. Aí eu falei que a comida estava esquisita. Que em espanhol esquisito é muito gostoso. Gostoso. Ela ficou olhando. Aí na hora eu me toquei. E aí expliquei, tipo, não, é esquisito
É uma coisa gostosa, eu expliquei, mas o pessoal deu risada, né? Porque deu aquela confusão. Às vezes também eu falo para a Larissa, eu vou lavar os dentes. Isso lavar, que em espanhol é lavar os dientes. Aqui é escovar, né? Fica meio estranho. Mas... Não, lá não tem também essa questão de cueca e calcinha, né? Não se fala também. Calçoncillo Calção, né? para o homem e bombacha para a mulher. Bombacha? Em alguns países falam calção. Calção, sim. Em outros países hispanos falam calção, mas tem muitas palavras. Tipo, escova, por exemplo. Escova de dente aqui no Brasil. Só que escova para a gente é aquela vassoura, entendeu? Aí, palavras que são iguais, só que tem um sentido bem diferente. É pior, né? É engraçado, por exemplo, ver, tipo, borracharia. Porque em espanhol, borracha é bêbada. Tipo, uma mulher bêbada é uma borracha, tá borracha. Aí, quando eu vejo borracharia, quando eu cheguei no começo, eu achei engraçado, porque tipo que é uma fábrica de bêbado, tipo. Ou uma mulher que está embaraçada. Não é que ela está atrapalhada. Não. Ela está grávida. Está grávida. É que tá grávida. Está grávida. Vamos a mais palavras, mais questões aqui. Me perdi, eu fiquei confuso com o sistema de transporte público no Brasil. Já. Nossa, mas eles fizeram aqui tudo, né? Para mim era muito assim, engraçado que os ônibus, pelo menos aqui nessa região de São Paulo, tem um catraca que se fala? Catracas. Porque, tipo assim, eu ficava travado aí, porque lá, tipo, você paga com um cartãozinho e passa, tipo, mas não tem ninguém cobrando, assim, não tem catraca. Aí, tipo, eu entrei já, caramba, tipo, tão difícil para o povo. Não pular, né? Já que você está lotado, já fico, eu tô apertado, tem que passar por esse negócio aí. E eu tirei foto, inclusive, mandei para minha família, falei, olha o que tem aqui, tipo, super... O senhor já está apertado, ainda tem um negócio para passar, ainda mais apertado. É difícil a vida do trabalhador brasileiro. E além da fila, né, no metrô, Guilherme, o que mais você passou Nossa, então, no transporte? lá em Portugal nós tínhamos uma via de trem-balas, né? Que são os trens mais rápidos e tudo Que mais, chique, né? A gente tá falando da Europa, né? Você vai entrar na... Aí eu cheguei aqui em São Paulo, cara, parece um labirinto, porque é muita coisa, é muito metrô. Aí tem linha esmeralda, tem linha vermelha, tem linha lilás, tem linha azul. Aí eu falei, meu Deus, para onde é que eu vou parar? Eu não sei onde é que eu vou. Aí eu comecei a pesquisar e meus amigos começaram a dizer, né, tal lugar, tal, tu pegas, como é que fala? Via para ir para outra linha e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus do céu. Você faz uma baldeação, você troca de uma para outra, Cara, É um labirinto isso aqui. Não, e aconteceu comigo que eu fui lá para passear em São Paulo, eu queria conhecer, fui sozinho. Aí eu desci no Tietê, para quem conhece, aí, vou pegar o metrô. Mas eu fiquei com vergonha, eu não sabia, tipo, como que se paga. Aí eu fui andando da Tietê até o Parque de Ibirapuera. Para quem conhece, tipo, eu andei tipo umas 4 horas, assim. Mas eu conheci mesmo, porque eu tava, tipo, não sabia, eu nunca andei em metrô, porque lá na minha cidade não tem isso. Aí eu andei. 4 horas andando. Eu saí tipo umas 9 horas, cheguei umas 1 hora, 2 horas. Fui andando pelo bairro Liberdade, conheci o centro de São Paulo, andando, É bom que voltei você andando de conheceu noite tudo, também. sabe tudo, né? Vamos a mais uma situação aqui. Tentei aprender palavras em português usando gírias ou expressões loucas. Locais. Locais? Locais. Ah, tá. Não, esta realmente foi questão de lá, meu Deus, eu comecei a pesquisar. Aí o convívio com os brasileiros nos faz tem muitas gírias aqui. Em Portugal não existe tantas gírias igual tem aqui, quase não tem, para falar a verdade, né? Então, por exemplo, nós falamos lá, tá fixe. Tá fixe é o quê? É legal, né? Mas aqui o pessoal fala da hora, tá filé, como é que eles... Um monte de gírias diferentes, entendeu? Cada locais. O Paraná foi gírias diferentes daqui de São Paulo, mas tem muitas gírias, então eu aprendi demais hoje em dia. Até hoje está aprendendo. A Denise, que trabalha comigo, eu sou carioca, eu falo para ela, vou te falar, fins de demência. Ela olha pra minha cara, depois ela vem reproduzindo para mim. Eu tenho assim, estou treinando, tipo, revezar a questão do cumprimento. Tipo, eu sei que tem um que é opa, bom, depois tem a belezinha, beijoinha, beleza pura, tem um monte. Eu não posso falar o tempo todo opa, bom, porque vai ficar estranho. Sim. Opa, bom, nunca ouvi, não. Com o que você está andando? Uma pessoa, opa, bom? Opa, beleza? Beleza? Aí eu tento, tipo, falar diferente, para não repetir aí o... No interior quase não falava na pessoa assim,
Nem fala, né? O- Tudo comida. Sim, é só o... Mas muito legal Vamos esse choque pra cultural para mais. aprender. É, Abre a cabeça, né? Você pegar outro idioma É muito especial. bom, é muito bom. Fiz amizade com brasileiros e mantive contato mesmo após sair do país. Acho que esse não cabe, né? Porque vocês ainda estão aqui. E se fosse o contrário, né? Vamos pensar assim, como é que é agora a relação com as pessoas do país de vocês? Já que vocês já estão carregando sotaques brasileiros. Sim. Ou Então, português, né? Como eu vim novo, eu tenho um livro, só que eu não sei onde está, eu espero encontrá-lo. Tem todos os contatos dos meus amigos lá de Portugal, quando eu era mais novo. Mas assim, até hoje eu não tenho mais nenhum contato. Que era criança, infelizmente, né? com meus amigos. É Mas difícil. espero um dia poder reencontrá-los, né? Você falou que não voltou, né? Não, Desde ainda que não veio pra voltei. cá, ninguém Eu- voltou. Sim. Você está planejando isso, uma volta depois que se formar? Ou Estou não? a planejar pelo menos dar uma volta. É que minha madrinha, na verdade, mora em Lisboa, né? Então, para mim, fica mais fácil ir lá visitar e tudo Ainda mais. tem contato, né? Isso, exatamente. Aí Mas eu aí posso... você não quer ir para... Você quer voltar para morar lá ou... Eu tenho duas opções, né? Ir para Portugal para morar mesmo ou ir para a Austrália, outro lugar para morar. Mas de preferência é voltar para Portugal, minha terra natal, né? Sim. E trabalhar e viver lá e, se Deus quiser, conseguir formar uma boa vida lá, né? Muito bem. E como é voltar para casa dos seus pais falando, e aí? Não, mas é engraçado porque às vezes eu falo mais português que espanhol, né, por uma questão óbvia, né. E às vezes eu falo com inclusive colegas hispanos ou a minha família até e vem palavras assim em português porque eu me acostumei a falar, tipo, eu falo para meus colegas, passa-me aí tu endereço. Endereço não existe em espanhol, é direção, por exemplo, porque a gente se costuma a falar. Mas quando eu vou para lá, Aí você fala portunhol lá? Não, não dá, né, Davi? assim não, é tipo, eu Endereço. aproveito, cara, tô aqui na minha terra, tô com meu sotaque e vou tentar falar o máximo que puder para matar a saudade, mas eles ficam falando, agora você é brasileiro. No momento da Copa foi difícil, porque quem, tipo, brasileiro me zoava porque eu sou argentino, e os argentinos falaram que eu era brasileiro. Eu falei, então tá bom, eu tenho 8 copas agora, pronto, acabou, mais que vocês, Somou tudo. Mas eles falam, tipo, você é brasileiro agora, Eu falo, não, tipo assim, eu amo o Brasil, é minha segunda pátria agora, mas eu sou argentino. Mas aí eu tenho que aguentar, tipo, a zoeira dos argentinos e dos brasileiros. Infelizmente tem que ficar aí no... Uma hora dá certo, uma né? hora todo mundo vai esquecer. Mas eu tenho amigos, sim, amigos que mantenho até hoje. Tá, vamos lá. Então, mais Próximo. Usei um aplicativo de tradução para me comunicar com os brasileiros. Eu nunca usei. Você já usou o aplicativo? Não. Não, Cara, Nunca usou? Ele era criança, a mãe dele que não tinha cheguei que a usar, fazer isso. depois, e como português em si é a mesma língua, não precisamos usar, só tem algumas divergências de significados, de palavras e tudo mais. Por exemplo, vocês sabem o que é fiambre? Fiambre É. carne? Isso, mas ele é presunto, na verdade. Então, tem esse significado de palavra. Então, tu chega e fala, fiambre. Aí o pessoal, o que é isso, entende? Então, é um negócio que nós temos que lutar, às vezes, para pegar o jeito das palavras, porque, às vezes, lá é uma coisa, mas aqui é outra, totalmente diferente, né? Verdade. É muito complicado, Não, mas é legal. Eu usei sempre meus colegas de trabalho, agora a minha esposa te pergunta o que é isso. Mas eu acho que o idioma universal, que são os memes, foi o que me introduz bem na cultura brasileira. Tinha colegas que me mandavam meme o tempo todo, né? Não no horário de trabalho, lógico, né? Sempre. E aí fui aprendendo muita cultura, assim, muita gíria do Brasil. Mas acho que alguma outra palavra agora eu não conheço e ainda vou conhecer, então às vezes posso usar, tipo, Nem a computador, gente, tem umas palavras que a gente também não mas sabe. não são assim. Você vai ver que depois você vai aprender de novo que vai ter filho depois, se tiver. Vai ser a misturinha dos dois, aí vai ser... Aí vai ser complicado. Cara, eu falo para eles, meu medo é tipo ter filhos e eles falam para mim, fala direto aí. Não vai acontecer isso, não. Conversa com a Karina, conversa com... Já tem essa né? mistura, né? É muito boa essa conversa aqui hoje. Obrigada, Davi, por estar com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência. O Guilherme, que veio e que já está habituado, já é um brasileiro, de fato. Tô mais tempo no Brasil do que Portugal agora, se vocês Verdade, forem ver. verdade. Mas ainda tem o sotaque, você Tem. não vai perder mais Ainda isso. tem as memórias também. Tem as memórias. Aham.
Obrigado, viu, Pessoal, gente? muito obrigado. Eu vou agora dar um recadinho pro pessoal de casa. Ainda hoje tem um Pergunta o que você quiser, que vai ter, olha, uma personagem muito legal, uma história muito legal. Você pode perguntar o que quiser, qualquer coisa, o negócio está aberto para você. Agora eu tenho um convite. Vem cá comigo, dá um pouquinho. Vamos lá para essa tela especial aqui, porque aqui a gente está no mês de doação do Anjos da Esperança. E é bênção. Queremos agradecer a você que nos proporciona criar um programa como Entre Família do Zero. Há 4 anos estamos no ar, nós estamos aqui. Quantos estudos são distribuídos? E agora, meu querido, eu quero perguntar uma coisa para você. A internet é uma ferramenta, né? Tem tanta coisa ruim às vezes na internet, mas olha como Deus é bom. Aqui na Novo Tempo, nós estamos usando a tecnologia para salvar pessoas. Nós temos agora a Esperança, que é uma robô, é uma inteligência artificial. Tem muitas pessoas batendo na Novo Tempo e nós temos um grupo de atendentes, seres humanos, né? Então, os seres humanos agora bolaram a Esperança para que a pessoa possa ser atendida na hora. Só para você ter uma ideia, nós estudamos com 10 mil pessoas diariamente e nós queremos a sua ajuda aí de casa para nos ajudar a estudar com 20 mil pessoas. Você consegue? Vem com a gente, por isso que a gente está fazendo o mês da doação em agosto. Se torne um anjo da esperança. Você que já é um anjo da esperança, faça a sua doação especial. Como que eu faço? Liga agora. 0 operadora 12 21 27 30 30. Qualquer valor. Olha, Cris, eu quero doar com R$10, quero doar com R$20. Seja um doador mensal para nos ajudar. Ou faça uma doação específica agora no Pix também. Nosso Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Nos ajude. Tem muitas pessoas batendo aqui, né, com a vida destroçada, família complicada, com vícios. E a nossa robozinho vai dar o primeiro olá, vai trazer para ele, vai levar um estudo bíblico. A gente está fazendo já com 10 mil pessoas, que às vezes o nosso braço humano está aqui programando, recebendo essas pessoas. Então a gente quer estudar com 20. Você nos ajuda? Dá a sua mão, são mãos que transformam vidas. 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp falando quero ser um anjo, para o 12 98176 6630. O WhatsApp é o 12 98176 6630. Fala, quero ser um anjo, quero fazer uma doação especial. A gente pede, vem ajudar o Novo Tempo. Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu faço esse apelo de coração. Se você gosta do Novo Tempo, gosta do Entre Família, nos ajude a tocar mais corações. A gente vai para um breve intervalo enquanto você faz a sua doação do Anjos, se torna um anjo da esperança e um beijo para você que já faz parte desse time de missionários. Um breve intervalo e a gente volta já. E já estamos de volta, é bem rapidinho esse intervalo. E aí deu para beber água, comer um bolinho, aproveitar esse momentinho de pausa aí para se reconectar aqui com a gente. Mas antes da gente retomar o nosso assunto, que na verdade vai dar uma mudadinha a seguir, a gente quer falar com você sobre esse presente que a Rede Novo Tempo de Comunicação tem para te dar. Sabe, quando a gente está um pouco sobrecarregado, questões sentimentais, questões pessoais, depressão, mas de alguma maneira a gente tem um Deus Criador que cuida, que acolhe. E aqui nessa revista, ela serve para que você possa estudar um pouco esses temas aí, desacelerar, estar mais próxima de quem você precisa estar, que são seus familiares, seus entes queridos, ter um pouquinho mais de reforço no sentido assim sentimental e querido, porque a vida da gente está tão acelerada, está tão difícil, né? Então a gente quer te trazer esses dados científicos com temas bem atuais e que você possa decidir de alguma maneira a sair dessa, né? Sair dessa e ser acolhido aí dessa maneira que a gente quer te dar. O acolhimento vem daqui, vem da Novo Tempo, hein? Então entre em contato com a gente, o nosso DDD é 12 21 27 31 21. Você pode dar uma ligadinha e dizer, olha, eu estou assistindo aqui o Entre Família e eu soube que vocês têm um presente para dar. Olha, eu tenho um amigo que está em depressão, tem ansiedade, eu queria dar uma ajuda, trazer alguma coisa que possa melhorar o estado dele, sem ser o psicólogo só, o psiquiatra só, ou alguma coisa fora, mas eu quero que ele leia, eu quero que ele se concentre ou que eu possa ajudá-lo. Você também pode entrar pelo nosso WhatsApp 12 98244 4449. Você entra em contato e fala, preciso desse estudo bíblico, dessa conversa, desse a mais aí para eu poder ajudar essa pessoa querida ou para eu me ajudar. Entre em contato com a gente, faça contato, peça seu estudo que a gente está para te doar essa revista, tá bom? Então vamos para a nossa sala da conversa. Tem um quadro novo, né? Eu me confundi aí, falei, vamos voltar para o tema, mas não é o tema. A gente
pede para você agora rodar a vinheta e entender esse quadro bem legal. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente. Se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Muito legal, né? O programa de hoje falando sobre estrangeiros. E a gente tem um Pergunte Qualquer Coisa, que ele é um quadro para trazer um pouquinho mais ainda de uma história específica. A gente já teve aqui, Patrícia, ó, como que alguém de 2 metros de altura tem uma vida normal, né? Como alguém que, né, estava em situação de rua, outra pessoa completando 100 anos. A perspectiva da vida de um profissional, de um palhaço, por exemplo, os bastidores dessa pessoa, a missão que ela tem. Eu vi um senhorzinho com 100 anos, né? 99. E até eu pedi para ele, quando completar 100, a gente fazer o aniversário dele aqui no programa, e ele aceitou, né? Um pastor vivendo esse conceito, contou a história dele. Só que a gente tem o quê? Poucos minutos para poder pegar um pouquinho e passar dessa história para você. Agora a gente recebe alguém que casou, né, com alguém especial, teve 5 filhos, olha, viveu meio século com a pessoa, né? 48 anos vivendo com a pessoa e acabou sendo, né, encontrou a viuvez ali. Como essa pessoa vê o mundo, né? Como que ela teve que continuar a vida, cumpriu sua missão, seus deveres, de ser fiel até a morte. E agora, como é que a gente vê um novo relacionamento? Como encontrar alguém, como se achar, como viver o luto? E a gente está recebendo essa questão de alguém que, com Deus, né, ajudou a escrever uma nova história, cumpriu sua missão. Será que essa pessoa esquece a outra? Como é que funciona? Quem a gente está recebendo aqui, Patrícia? A gente está recebendo a dona Ana Barbosa, de 83 anos, aposentada. Muito bem-vinda ao Entre Família, dona Ana. Obrigada. Então, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse processo de luto, né? O Cris estava falando que chega um determinado momento da vida, a gente está engatinhando ainda, vou fazer 15 anos de casado, eu fico imaginando como seria ter 50 anos, uma pessoa do seu lado, né, que criou os filhos, que viveu tanta coisa. Como é que foi esse primeiro momento de entender, agora é o fim de uma história? É triste, né? É triste, é surpresa, que acho que ninguém casa pensando, meu marido vai morrer, né? Ninguém casa pensando assim. Então, a morte já é uma surpresa e pega a gente desprevenido, né? Quando a doença vem, leva a pessoa, é tudo rapidamente, né? Uhum. E você tem que, de repente, viver com esse susto, com essa situação nova, tudo muda na sua vida, tudo muda. E nós precisamos de um tempo para refletir sobre como vou lidar com isso, como vou viver, como no meu caso, nós já estávamos passando pelo síndrome do ninho vazio, os filhos já tinham casado e ido embora, era só nós 2. Então, como que eu vou viver, como que eu vou ficar? Tantas histórias, tanto ressignificado, né? Tem um momento que tem as crianças, tem um momento que as crianças saem, tem um momento que as crianças já não são mais crianças, têm seus próprios filhos, e agora a senhora teria que ressignificar esse momento. Mas esse quadro é um quadro que a gente tem pessoas na rua fazendo perguntas, né? Então, a gente idealizou ali uma dona Ana, de 83 anos, e que agora tinha que recomeçar a vida a partir de uma viuvez. E as pessoas de casa querem saber, e aí, como é que foi para a senhora isso ou isso? A gente vai começar a colocar a primeira pergunta e a senhora responde para a gente. Com quantos anos você ficou viúva? A senhora agora está com 83 anos, há quanto tempo? 60, devia ter 67, mais ou menos. Nossa, então já faz bastante tempo. E é o quê? 83, 67, dali dá 70... É o quê? Uns 13 anos? 13 ou 16? Vai faltar conta agora. Cadê? Agora a gente está cansada no final da tarde. Faz uns 16 anos. A senhora era jovem, mais jovem, né? Eu faço conta, assim, pelo fato de que eu era 3 anos mais nova do que meu esposo. Ele morreu no dia do aniversário dele com 70, então eu tinha conta. Aí fica mais fácil de fazer 63, a conta, né? Aham. Ele morreu no dia do aniversário? No dia do aniversário dele, quando ele fazia 70. Certo. Olha, minha mãe está com
69. Tá nova também. Meu pai Tá tá com nova, 70, meu então pai tá com ainda- 74. E a gente tem mais perguntas? Vamos lá. Você ainda ama o seu marido? Ai, como que é esse processo do falecido marido? Eu ainda amo o meu marido. Olha, Não a tem memória como, é uma não história. apaga. Então, É. você está falando do falecido marido, não é amor, é lembranças. Não se trata mais de amor, é lembranças da vida vivida, dos filhos criados juntos, do que passamos juntos. Então, isso fica eternamente. Quando a gente viver, a gente vai lembrar, né? Como esquecer uma pessoa que eu vivi tantos anos, que envelhecemos juntos. Conhecemos-nos na mocidade, casamos rapidamente, criamos também rapidamente 5 filhos, né? E muita luta, muito trabalho. Como vou esquecer? É uma história. Ocupa, eu acho que um outro sentimento que você ressignifica, né? Porque agora vão vir outras perguntas, porque você até recomeçou e encontrou um novo amor para escrever uma nova história, no momento que já a gente vai saber um pouquinho mais, mas justamente a pessoa do passado, ela tem ocupou um novo cantinho, espaço, né? ressignificou por aquele processo cumprido e aquele dever também, né? De fidelidade até onde a Bíblia nos fala sobre a morte, né? Vamos lá, então. Vamos mais uma pergunta na rua? Não pergunte qualquer coisa. Você Dona Ana pensa tá em aqui. casar novamente e encontrar um novo amor? Aí que entra o espaço de Eu quando não você encontrou encontrei, alguém. levaram para mim. Como nós éramos amigos, né? Amigos já de muitos anos, né? Famílias, amigas. Daí que as filhas dele já me chamavam de tia, né? E tudo. Então, foi um ajuste das filhas, do lado dele e do lado do meu lado. Eu reclamava muito da solidão, porque eu fui de uma casa grande com um apartamento pequeno e eu fiquei abandonada. Então, eu reclamava muito, 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 muito. E ele, por sua vez, as filhas conversavam e a filha dizia, meu pai é um santo, não reclama de nada, para ele tudo tá bom. Aí resolveram as filhas conversarem, por que não juntar os dois, né? E foi assim, tudo tão de repente, quando nós vimos, não teve namoro, não teve nada, 3 meses depois já estávamos casados. Aí descobrimos que tínhamos muita coisa em comum, começando pela religião, né? Depois, gostamos de viajar, gostamos de passear, gostamos das mesmas coisas, gostamos de sair para comer fora. Então, assim, esses dias eu ainda disse para ele, né? Que eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Sem preocupação de filho, de hora, de correria. E Nada. agora um pouco mais relaxada, né? Com os Com compromissos certeza. de uma forma geral. Quanto tempo será que eles estão juntos, dona Se Ana? Deus permitir, né? Que Deus é que dirige tudo. Agora, no fim desse mês, agora, dia 28, nós já estamos planejando uma viagem, quem sabe, para comemorar 12 anos de casamento. 12 anos de 12 casamento. Já Uma tem mais nova tempo do história. meu casamento. Eu vou completar 10 anos de casamento, então a dona Ana já tem mais tempo no segundo do que eu tenho. E é mais fácil? É mais fácil casar de novo? Porque no começo é difícil, vamos combinar. É tudo diferente. É tudo totalmente Porque a senhora é uma nova diferente. pessoa, certo? Porque o que é bom em fato de nós já sermos conhecidos é que ele não se importa que eu fique assim, toda hora eu falo o nome do meu falecido marido. Ele convive comigo praticamente. Toda hora eu falo, me lembro, vou fazer um prato, eu lembro, ai, o Tarcísio gostava disso aqui. Ai, porque o Tarcísio fazia assim, né? Ele fala um pouco menos, mas eu falo mais nela do que ele mesmo. Porque eu fui minha amiga, então eu falo mais nela como ele, do que ele. Então eu falo do que ela gostava, que nós comíamos juntas, entendeu? Quando a gente saía para comer juntos, os 4. Então, assim, eu tenho muitas lembranças dela também. Eles eram amigos, né? Tem outra perspectiva. Eu estava tentando mergulhar um pouquinho na dona Ana falando e eu gosto muito do que eu senti aqui, do pouco que eu vi, o respeito que você teve, né? Eu acho que essa questão dos dois terem a mesma luta, viverem um luto, o respeito que as histórias tiveram, não teve um entrave de não comentar e tal, o respeito que vocês tiveram com o cônjuge, com o outro cônjuge. Eu achei muito na sua fala sentir esse respeito, dona Ana. Até mesmo porque os dois faleceram no mesmo ano, né? Ele ficou viúvo em julho de 2006 e eu fiquei viúva no aniversário do meu marido, né? Dia 6 de novembro de 2006. Muito bom. Ressignificando histórias, né? Refazendo tudo de novo, nova pessoa. Nova história. Nova história. Mas o pessoal quer saber como que foi essa transição, né?
dessa história. A gente está nessa história atual, mas tem mais perguntas sobre esse luto. A questão de como a senhora esteve nesse primeiro momento, para ajudar o pessoal de casa também, que esteja passando por algo parecido, né? Então, qual foi a pior coisa que você ouviu das pessoas nesse período? Amanda, né? Tá mandando pra gente. Amanda, desculpa. Qual foi o pior momento? A pior coisa que a senhora ouviu. As pessoas, às vezes, elas querem ajudar, dona Ana, e acabam falando frases ou coisas que... ele já precisava descansar. Já estava na hora dele. Sabe umas coisas assim? Que quando a gente está passando pelo momento triste do luto, as pessoas falam querendo ajudar e, na verdade, causa uma sensação ruim. Apesar que eu vou entrar numa outra coisa aí que, sabe, respondendo assim, eu acho que nesse sentido... ninguém criticou, ele era muito amado, muito conhecido, tanto é que tem uma rua aqui na Jacareí com o nome dele, tem uma escola com o nome dele, ele fez história, deixou história, então é uma pessoa muito conhecida. E por isso o pessoal só faz elogio quanto a ele, quando fala, né? Dele, falam com saudades e tudo mais. Então eu acho assim que a maior dificuldade que eu tive foi perdas de amigos que não aceitaram. Essa questão assim... até por nós sermos família, já conhecidos, entendeu? Que não aceitaram. Então, perdi muitos amigos, crítica, algumas fizeram crítica, na questão de como assim que você teve um marido maravilhoso, incrível, e você se casa com outro. A sua crítica veio mais mais no sentido depois do casamento. Por quê? Por quê? Não entendo. Teve amigas que até virou a cara para mim e disse para mim assim, quem teve um marido como aquele, como é que casa com outro? Você é louca? Que insensibilidade, né? Então, vi muito isso. Então, perdi bastante amigas, né, por causa disso. E a família, dona Ana, apoiou? Tudo certo? O pessoal compreendeu? As filhas, né? As famílias se uniram. Elas cuidam de nós, as minhas filhas cuidam de nós. Ela cuida, inclusive, da minha conta bancária, uma delas cuida da minha conta bancária, uma cuida da saúde de nós dois, marca médicos, e leva, acompanha, entendeu? Para nós dois, cuida de nós dois. E as filhas moram nos Estados Unidos, né? Elas estão longe, então elas agradecem muito por isso. E uma delas está vindo agora para morar aqui, né? Ela achou melhor voltar para o Brasil e morar aqui. Então ela está para chegar, ela está aí, né? Hoje vamos almoçar juntas. Amanhã, segunda-feira, ela volta para os Estados Unidos, né? Para resolver algumas questões lá que ficou pendente e volta para morar aqui. Então, as famílias são amigas, já eram amigas, os netos já eram amigos. O que separaram um pouco, pelo menos os netos, foi os Estados Unidos, porque os meninos dele, né, foram depois com os pais para os Estados Unidos, e os meus estão aqui, uns já formados na faculdade, né, o outro já estava terminando a faculdade, né, então, assim... Eu acho que uma das coisas que a senhora falou bastante aqui para a gente foi que foi uma solidão, né? O luto trouxe para a senhora, né? Já não tinha mais os filhos ali, a senhora está falando dessa relação, então essa solidão. E esse novo casamento veio preencher esse espaço, né, que a senhora estava sentindo falta. Tempo. Até mesmo porque os filhos acharam que eu tinha que vender minha casa, que era grande, onde eu criei os filhos, para ir para um apartamento, para viver em segurança. E no apartamento, qualquer pessoa que mora em apartamento sabe que raramente você tem amizade ali, cada um na sua. E eu passei a viver, então, andando pela rua para passar o tempo. Porque se eu ficasse em casa, eu ficaria louca dentro de um apartamento sozinha. Eu ficaria louca. Então, eu fui viver na rua. Aí eu andava assim, o dia inteiro para passar o tempo, eu andava em tudo quanto era loja da cidade. Eu comia em tudo quanto era restaurante do centro. E eu andava, ia numa loja, na outra. Me tornei conhecida em tudo quanto era loja. Para ter contato. E quanto eu andava pelas lojas, eu não pensava, eu não sofria, eu não chorava. Sabe, às vezes até em algum momento chorava. Mas foi um momento muito difícil mesmo. Eu acredito que se eu não tivesse vendido a minha casa, ficado lá, talvez não fosse tão duro. Mas foi muito difícil. Porque eu, na verdade, não perdi mais, perdi tudo, perdi a casa, tudo que nós construímos. Toda a sua história, né? Teve que fazer tudo de novo. Mas eu, agora mesmo, há pouco, em janeiro, viajando com meu marido, né? Não, vamos dar uma pausa. A gente tem mais uma pergunta que eu acho que a senhora vai conseguir responder dessa maneira. Qual foi a melhor atitude que te ajudou nessa fase? Qual foi, além do casamento, né? Que a gente já entendeu que o novo casamento, o novo amor, ressignificou, mas qual foi a hora que você falou assim, não, basta? Eu não vou mais viver sozinha. Foi o casamento?
Qual foi a atitude que a senhora teve? Os filhos ajudaram de alguma forma? Qual foi a atitude? Não, eu vou sair desse momento de luto, eu vou sair desse momento de depressão. Eu tenho vida aqui dentro. Olha, foi diferente de tudo que talvez já tenha acontecido com alguém que conhece, começa a namorar, uma viúva que conhece alguém, começa a ter um namoro, vai namorando, vai, entendeu? É diferente, vão se conhecendo. E nós foi tudo assim, pá, porque ele chegou e para mim não tinha outra resposta, senão, outra pergunta, se não quer casar comigo. Então não sei nem mesmo até hoje se ele pediu para namorar, se foi para casar. Mas para mim teria que ser para casar mesmo. Então, e alguém muito importante, querido, né, que eu pedi ajuda, né, e ele disse assim, eu acho que vocês não têm que namorar. Eu não daria esse conselho para uma outra pessoa, né, mesmo porque você mora em condomínio, aqui o pessoal sabe que você é viúva, a portaria sabe, e não fica bem, o homem está entrando aqui, saindo, e não sei o que, não sei o que. Então, por isso nós abreviamos, foi 3 meses, então não teve namoro, né. Aí nós já entramos no casamento, as filhas correram atrás de vestido, onde seria o casamento, como que seria, e elas montaram o casamento, né? E nós dois fomos lá para casar, né? E casamos. Qual o nome dele, dona Ana? atitude foi essa. O nome dele e a idade? Ele é 6 anos mais novo do que eu, ele está fez agora, dia 4 agora, ele fez 78 anos, né? 78. E eu estou com 83, né? Cheia de vida, cheia de energia, mas não sinto a alegria. diferença de idade. Eu acho que ele também não percebe essa diferença de idade, porque nós vamos para a academia juntos, nós fazemos academia, né? E com um lugar especial, uma moçada juntas, né? Qual o nome que dele, elogia os nossos exercícios. O nome dele? Orlando Delinsky. Orlando. Você viu quando a dona Ana fala o nome dela, ela dá um sorriso forte? Quanto encontrar alguém, um presente de Deus, né? Para poder ter essa etapa de vida, ter um parceiro, né? Ela estava procurando, porque trocou de casa, sentiu o luto, mas a importância de ter uma família que pensa na mãe, que pensa nessa prosperidade, outra família pensando no pai. Então, o que ajudou é que 2 famílias que se amam somaram para que a gente possa, né, ter esse senso de finitude, mas ter essa esperança de ter alguém para passar junto, as mãozinhas dadas, né, dona? E agora está viajando, fazendo academia juntos. E a gente viu essa pegada de esperança aqui, né, Patrícia? Sim, e os filhos ficam felizes, porque vê assim nós dois indo para a academia, né? E na mesma academia que eles vão, só que eles vão num horário diferente, né? E nós na academia, e vendo a gente marcando viagem, né? E saindo para almoçar fora. Fim de semana, domingo, não precisa nem procurar por nós, né? Que nós estamos sempre almoçando em algum lugar. E estão bem resolvidos, né? É uma preocupação a menos para a família e uma alegria a mais, né? E eu já disse, acabei de falar para vocês, em janeiro viajamos para Gramado, né? Uma viagem do meu sonho, ele dirigindo direto, né? E porque a ideia era ir de carro para curtir a natureza, né? As paisagens, né? E ir devagar, pegando hotel, ficar meio tranquilo, né? E nesse momento eu olhei bem para ele dirigindo, falei para ele, olha, acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Muito obrigada, dona Ana, pela sua história, por esse momento, né? De mostrar para o pessoal de casa que existe esperança, né? Após um luto, uma nova vida, uma nova Ana. Obrigada pela sua presença aqui. Dizer que a vida continua, né? Continua, verdade. E, Cris, hoje, programa... Não posso falar ainda. Queria que você deixasse um recadinho final, falando aí dos estrangeiros, dos forasteiros. Qual é a sua mensagem? Trazer uma mensagem para você que está aí em casa, né? E a gente falou sobre estrangeiros, a gente teve aqui a dificuldade, eu fico imaginando, né? De um português com 8 aninhos chegando aqui. E aí a gente tem que ter essa questão de receber bem as pessoas. Você viu nos noticiários, às vezes nas redes sociais, até que no nosso país, porque eu sou do Sul, porque eu sou do Norte. Ei, para de bobagem. Para de bobagem, sabe por quê? O que a gente tem que ter na cabeça, principalmente você que é cristão? Filipenses 3:20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que é cristão não pode entrar nessas bobagens que eu sou do Sul, que eu sou do Norte. Eu tenho tantos amigos nordestinos aqui, apesar de ser gaúcho. Aprendi a abraçar com um baiano e tal. Sabe por quê? Nós temos sotaques diferentes, mas o nosso grande sotaque como cristão tem que ser o da esperança. Nós temos diversidades, o que a gente não pode negociar é princípios, mas cultura a gente tem que aprender.
abrir nossa cabeça, assim como Paulo, que lá, né, viu um Deus desconhecido para falar do Deus verdadeiro. Ele não chutou ninguém, a cultura de ninguém, não negociou princípios, mas falou de Deus. Então eu quero dizer para você que está passando dificuldades, você que tem saudade da tua terra e não tem condições de voltar, Cris, como eu sinto saudade, eu vou dizer uma coisa, prepare, se você não conseguir voltar para a tua terra, você está aqui de passagem, nós somos forasteiros e o nosso caminho é para o céu. E Deus jamais vai te desamparar, tá bom? Primeiro, então, seja um exemplo, abrace as pessoas, deixa a cultura no lugar certo e leve o amor de Cristo para as pessoas, junto com os seus princípios para ser um exemplo. E pare com essa bobagem de norte, sul, de leste, oeste. Esse é o Brasil diverso, bonito. Ame mais as pessoas, tá bom? Então lembre-se, estamos aqui de passagem. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tem saudade e não conseguir voltar aqui da sua terra, calme. Em breve Jesus vai voltar para que todos possam estar com Cristo nessa nova terra. Porque aqui nós somos estrangeiros. Deus tem mostrado para a gente a nossa verdadeira pátria. Que Deus abençoe a sua vida. É isso. É isso. Obrigada pela parceria, pela amizade. Amém. Por tudo de bom que você traz para a gente sempre, por esse programa, por esse momento aqui. Obrigada. Bênção. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada. Bênção. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, dia de descansar, dia de abraçar, né, a família, de aproveitar estar com os filhos, passar um sábado gostoso aí com seus filhos, andar de bicicleta, correr no parquinho. Esse é o momento. E na segunda-feira, o que a gente tem? Olha, confesso que eu fiquei tão emocionada aqui com as histórias de hoje, adoro história. Dona Ana me fez avaliar aí um pouco, né, do que a gente precisa ter, né? E a gente vai falar na segunda-feira sobre lar e dívida. Então aí, a gente continua conversando sobre isso, vai ser sobre bom, família, né? A nosso tema é família. E a Tati está falando para mim que acabou o tempo, eu não estou conseguindo mais pensar. Tchau, gente! Boa tarde para você. Um beijo, um bom sábado, segunda-feira, às 2h30 da tarde, estamos de volta. Tchau, tchau. Na sequência, vida e saúde. Tchau, gente.